Boa noite, meus amores. Bom, na aulinha passada eu mandei o material para vocês, né? Dos exames laboratoriais, tá certo? Bom, o que seria exame laboratorial? É um conjunto de exames e testes que a gente realiza lá no laboratório de análises clínicas, né? E tem como objetivo confirmar, estabelecer ou até mesmo complementar o diagnóstico clínico. Fornece elementos para prognósticos de determinadas doenças e estabelece critérios de normalidade e também check-up do paciente. Bom, o resultado de um exame ele é de fundamental importância na prevenção ou detecção de alguma doença, tá? Sua análise correta não depende somente do profissional que vai realizar a análise, mas também da qualidade da amostra coletada, tá? Que são coletadas por quem? Por nós da enfermagem, tá? Conforme a qualidade das amostras, podem ocorrer aí erros de análise, tá? Então, nós vamos aprender como coletar adequadamente todos os tipos de exames solicitados pelo médico, tá certo? Bom, então aí vem a frase pré-analítica, tá? Que é o preenchimento de requisição, preparo do paciente, coleta e identificação da amostra, o armazenamento temporário desta amostra no local correto, temperatura correta, transporte ao laboratório e o recebimento e cadastramento dessas análises, dessas amostras, tá? Bom, os fatores que vão os fatores que vão interferir nos resultados. O jejum incorreto, tá? Tanto para mais quanto para menos. O uso de álcool e drogas, técnica do material incorreta, técnica de coleta do material incorreta, atividade física, o tempo de envio dessa amostra lá para o laboratório, o uso prolongado de torniquete, tá? O que é o torniquete? É o garrote. Erros de identificação da amostra, os tubos, né, dos materiais impróprios para aquele tipo de exame. Caso o preparo não tenha sido feito pelo paciente, o exame deverá ser remarcado, tá? Bom, os exames mais solicitados pelos médicos são exames de sangue, exames de urina, urina 24 horas, urocultura, exames de fezes, escarros, suave, hemocultura. Bom, aí a gente vai pular essa parte aí de que fala sobre o sangue, tá? Porque aí só vai dar uma prévia para vocês do que são os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, as plaquetas, o que seria o plasma, tá certo? Bom, principais exames de sangue. Hemograma, né? As sorologias, as glicemias, tipagens sanguíneas, coagulograma, TGO, TGP, ureia, creatinina, PCR, colesterol, aí todos os derivados do colesterol, tá? PSA, T4 livre e TSH. Pessoal, eu não vou enfatizar agora no que são os exames, tá certo? O que são esses exames vocês terão lá na aulinha de centro de diagnóstico, tá bom? Então a gente vai falar aqui da técnica de coleta, tá? Então, em relação ao jejum, pessoal, tanto para mais como para menos, a gente aí pode ter um resultado de exame incorreto. Uso de medicamentos, períodos de repouso, tá? A temperatura do cliente, o estresse, né? Ele faz com que a temperatura aumente, né? E aí tem alterações de hormônios, a infusão intravenosa, sempre quando o paciente ele estiver recebendo algum tipo de medicação
endovenosa, a gente não pode realizar a coleta naquele mesmo acesso, tá certo, pessoal? A gente vai procurar um outro acesso para poder colher o exame de sangue desse paciente, tá? E é preciso que o profissional esteja familiarizado com o material que vai coletar, tá bom? O torniquete, né, como a gente já comentou, o torniquete, ele é o garrote, né? A utilização incorreta do torniquete, seja ele muito apertado ou por muito tempo garroteado o membro do paciente, pode causar alterações nos resultados de exame, tá? A gente tem que evitar que o paciente fique abrindo e fechando a mão por um tempo muito grande, né? E todo o sangue colhido, ele deve ser homogeneizado de 5 a 8 vezes, tá? Mas a gente tem que homogeneizar. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Homogeneizar lentamente, tá? Não é sacudir o tubo de sangue, e sim mover o tubo de sangue lentamente, tá certo? Os tipos de amostra, tá? Então, a gente tem aí análises de bioquímicas e sorológicas, a gente sempre colhe no tubo vermelho, vermelho ou amarelo, tá? Depende aí do laboratório, tá? Tem laboratório que preconiza só o vermelho, tem laboratório que preconiza só o tubo amarelo ou os dois. Então, quando a gente tem um exame de sangue para ser colhidos de bioquímica ou sorologias, a gente sempre vai colher no tubo vermelho ou amarelo, tá certo? Todos esses exames são colhidos no tubo vermelho ou tubo amarelo, tá? Geralmente nos hospitais, né, eles têm uma listinha breve, né, uma listinha bem pequenininha dos tipos de exame. Tem laboratórios, pessoal, que já sai na etiqueta do paciente o nome, né, do tubo que tem que ser colhido aquela amostra, tá certo? Aqui, o tubo azul, todos esses exames que estão aí são colhidos aí no tubo azul, tá? Mesma coisa, a homogeneização tem que acontecer de 5 a 8 vezes para evitar aí a hemólise ou a coagulação desse sangue. Os exames hematológicos, né, eles são colhidos no tubo roxo, tá? Todos esses exames são colhidos no tubo roxo, tá? O mais conhecido aí de todos é o hemograma. Aí, a gente tem também o tubo cinza, tá? Esse tubo cinza, a gente colhe exame de glicemia ou ácido lático. A glicemia não necessariamente precisa ser nesse tubo. Aí os sistemas de coleta, tá? A gente pode ainda colher, né, com o método antigo, né, com os materiais que eram utilizados no passado, que são seringas, agulhas e as seringas. Deixa eu mostrar aqui para vocês, espera aí. Seringas, tá? Geralmente de 10 ou de 20, as agulhas e o scalp, tá bom? Por que eu digo método antigo? Porque hoje em dia existe o sistema de Vacutainer, tá? Eu vou dar uma pausa nesse vídeo, porque ele já tá extenso, senão vai ficar muito pesado. E aí eu volto no próximo vídeo falando daí da coleta pelo vácuo, tá bom?